Bem, então, muito bom dia, né? Oficialmente agora, né? Foi com muita satisfação e alegria, né, que eu recebi o convite do professor Biagio Gianetti para apresentar esse webinar para a nossa comunidade, que para mim é nova, né? A comunidade acadêmica Advances in Cleaner Production Network. Portanto, eu agradeço ao professor Gianetti pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Também queria agradecer ao Luiz Guilmandi Neto, né, do programa de pós-graduação em Engenharia da Produção da Universidade Paulista, pelas tratativas de organização deste evento que estamos aqui hoje. O tema que nós combinamos, né, o tema acertado, foi os desafios em busca da sustentabilidade no agronegócio. E eu queria deixar bem claro que falar dos desafios da sustentabilidade no agronegócio será um desafio para mim, não é um desafio muito fácil, tá? Muito pequeno, é um desafio razoável. Este é o nosso tema. Então. Bom, eu imagino que vocês já devem ter percebido que quando o assunto é agronegócio, as opiniões elas se dividem, né? Se dividem entre aqueles que veem como o agronegócio como uma panaceia, ou seja, a salvação do nosso país até mesmo, né? Portanto, entre as melhores coisas que nós temos em nossa nação, e também, por outro lado, aqueles que praticamente demonizam o agronegócio como se fosse uma das piores coisas que nós temos neste país, ok? Inclusive, como um dos setores, digamos assim, responsáveis até pelo nosso atraso socioeconômico, né? Então, é um tema bastante delicado, essa é a observação que eu queria fazer inicial aqui. E por ser professor de um curso de agrárias, né? O professor Gianetti falou, sou professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, eu convivo, então, majoritariamente e diretamente com aquelas pessoas que se aliam mais com a primeira vertente, aquela vertente que vem como muito positivo, né? Inclusive, né, colegas que muitas vezes doutrinam nossos jovens estudantes para serem quase que uma espécie de legião de defensores do agronegócio, ou quase que um exército ideológico do agronegócio, né? Se não for exagero meu falar assim. Todavia, em função das áreas nos quais eu atuo, né, mais especificamente as ciências humanas e também as ciências ambientais, eu encontro-me praticamente isolado no meu meio, tá? Sendo muitas vezes até rotulado como sendo contra o agronegócio, o que não é exatamente verdade, ok? Bom, talvez a gente pudesse iniciar pela definição do termo agronegócio. E eu vou me abster da definição do termo sustentabilidade, que é outra parte importante, porque eu entendo, eu pressuponho, né, que seja de conhecimento de todos vocês, porque é uma área central aí da nossa rede, então imagino que todos os colegas trabalhem aí com a questão da sustentabilidade, então eu vou focar um pouco mais no agronegócio, que talvez não seja assim tão trivial para todos nós aqui. Bom, em 1968, o professor Ray Goldberg, de Harvard, então ele utilizou, né, talvez pela primeira vez, o termo agribusiness, para tentar representar o que ele já chamava de commodity system approach, ou seja, que expressava, né, uma necessidade de se considerar a agricultura não só mais como uma atividade isolada do resto da economia ou do sistema produtivo, mas sim a agricultura e a agropecuária. Quando eu falar agricultura aqui, por favor, entendam produção vegetal e animal, tá? Mas sim a agricultura como uma parte, ou seja, um setor de uma longa e complexa cadeia produtiva integrada, tá? Que iniciava, então, na indústria dos insumos agropecuários, passa pelas fazendas, dentro da porteira, como a gente chama, pelas agroindústrias processadoras, depois pelo sistema de distribuição, atacado, varejo, até chegar a nós, nas pessoas, ou seja, nos consumidores finais. Então, todos nós somos parte do agribusiness, ok? Segundo essa concepção original. A tradução literal do termo agribusiness foi, então, agronegócio. E, muito embora tenha se guardado a fidelidade etimológica da palavra, a tradução não manteve exatamente a fidelidade semântica, ou seja, o seu significado. E hoje, a maior parte das pessoas, elas associam, então, agronegócio a algum negócio que acontece na agricultura, algum negócio que acontece no meio rural, algum negócio que acontece no campo. Então, perdeu-se em grande parte, ou em boa parte, o sentido por trás, o significado da palavra original, agribusiness. E essas pessoas esquecem-se, como eu acabei de falar, né, que inclusive nós, todos os consumidores, fazemos parte do agronegócio, ok? Como bem sugeriu lá o professor Goldberg. E há outros ainda que dizem que o objetivo do agronegócio não é produzir alimentos, fibras e energia, né?
mas sim produzir dinheiro. Não é exatamente verdade, mas também não é exatamente mentira, né? Então, precisamos pontuar muito bem todas as questões polêmicas aí. Neste slide, então, eu trago a representação esquemática de um agribusiness que o professor Décio Zilberstein, colega nosso, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA, que foi um dos estudiosos precursores do tema no Brasil, ele chamou, então, de Sistema Agroindustrial, ou SAG, como vocês veem ali no título. Tá? E ele fez isso exatamente para tentar evitar aquele problema de simplesmente traduzir agribusiness por agronegócio. Tá? E nesse slide, então, eu chamo a atenção de todos para a visão sistêmica, tá? Da cadeia, ok? A presença do consumidor lá no final como sendo um agente, o objetivo principal de tudo isso que acontece para trás, como a gente fala, e a existência também dos chamados ambiente organizacional, ambiente institucional, que também fazem parte do SAG. Então, associações, universidades, escolas, bancos, cooperativas, bolsas de valores, a cultura, a tradição, os costumes, tudo isso, então, compõe e faz parte do SAG ou do agribusiness, ou deveria fazer parte do que nós entendemos, então, por agronegócio hoje em dia. Tá? E aqui eu já queria chamar a atenção dos colegas para essa suposta linearidade, tá, proposta na esquematização do sistema agroindustrial do agronegócio, como se tudo começasse quase que do nada, né, e do nada acabasse. Vocês veem, começa ali nos insumos, depois tem um consumidor. E essa é uma concepção que a gente sabe que não cabe mais numa perspectiva ecológica. A gente sabe que tem coisas antes dos insumos, a gente sabe que tem coisas depois do consumidor. Então, aqui eu já chamo a atenção para um primeiro aspecto que talvez tenha que ser revisto. A vida, né, se nós quisermos realmente uma concepção tão buscada da economia circular, essa visão linear não nos serve, não representa o que nós acreditamos, né? E aí eu já passo para esse próximo slide, que mostra, então, o ecossistema do tipo 3, o último abaixo, né? Que não é uma concepção facilmente aplicada para nós quando a gente fala em produção agropecuária. Talvez aquele agronegócio que eu mostrei para vocês, ele seja mais representado pelo ecossistema do tipo 1, o primeiro ali, e que nós sabemos que não é sustentável no longo prazo. E aqui já fica, talvez, o principal grande desafio de quando a gente fala de agronegócio, ou de agribusiness, ou de produção agropecuária, como aplicar na prática a concepção da economia circular num sistema dessa natureza, e eu vou discorrer porque que isso é um desafio para nós, ok? Muito bem, consequência, né, da nossa revolução industrial lá do final, meados do século XIX, depois do processo de aceleração tecnológica que foi nítido e muito forte no pós-Segunda Guerra Mundial, depois, 2 décadas mais à frente, já estou falando da década de 60, a gente veio com a Revolução Verde, né, a famosa, polêmica Revolução Verde. O fato é que os sistemas agroindustriais, ou o agronegócio, tá? Eles foram suficientemente capazes, né, de aumentar assim de forma muito expressiva a produção de alimentos do mundo, o que inclusive financiou, né, uma migração maciça das pessoas do meio rural, ou seja, tirando as pessoas do contato direto com a natureza, que até então era o seu meio não só de vida, mas também de subsistência, jogando essas pessoas para cidades. Todos nós somos filhos ou netos desse processo, tá? E a consequência desse processo aí de mais ou menos 250 anos, eu creio que todos nós aqui conhecemos, afinal de contas, estamos preocupados com uma produção mais limpa, né? Então, essa pós-modernidade, como falam aí vários filósofos que vivemos hoje, ela é caracterizada, sim, em linhas gerais, pela individualidade das pessoas, pela vida urbana, tá? Pelo alto consumo de alimentos e bens, né? Por aqueles que têm renda, os que não têm, não consomem, tá? Pelo agravamento da desigualdade social, e pelos efeitos aí ambientais causados, né, por esse elevado, então, consumo de recursos naturais, pela geração de efeitos deletérios sobre o ambiente, coisas que entendo que sejam o dia a dia de muitos de nós aqui, porque pesquisamos isso. E interessante que a população não apenas cresceu, como vocês veem nesse gráfico que eu procurei representar, cresceu de forma assustadora, nós setuplicamos, até difícil essa palavra, né? Setuplicamos a nossa população em 250 anos, tá? Não só a questão simplesmente quantitativa, mas também o fato de termos perdido os nossos meios de sobrevivência, tá? Ao migrar para as cidades e, consequentemente, sairmos do mundo natural, onde nos propiciava, então, um contato e uma familiaridade mais próximo com a natureza. E observem, por favor, nesta pequena tabela que eu projeto ali, tá? O percentual da população rural no mundo. Em 1960,
em 2019, uma comparação, tá? Mostra ali o mundo, o Brasil e os Estados Unidos a título de comparação. Então, vejo que no Brasil, atualmente, apenas 13% da população vive no campo, e, portanto, são esses 13% que precisam, né, alimentar os outros 87% que estão nas cidades. Tá? E observe ainda que os Estados Unidos já são um país mais rural do que o Brasil. Isso pode parecer meio esquisito, mas os dados não mentem, né? Dados oficiais aí do Banco Mundial. Então, os Estados Unidos já é hoje um país um pouquinho mais rural do que o Brasil, mais gente proporcionalmente e absolutamente no campo dos Estados Unidos do que no Brasil. Tá? E se nós formos comparar com o mundo, então, observe que 44%, um pouquinho mais, das pessoas ainda vivem no campo, no meio rural, quando nós consideramos o mundo inteiro. Então, mensagem disso, só com altas produtividades agrícolas é possível, né, que tão poucos agricultores sejam capazes, então, de sustentarem tantos consumidores. Isso fica nítido, por exemplo, no caso do nosso país. Muito bem, então essa total, digamos assim, dependência, né, das sociedades humanas modernas, das produções agrícolas de elevada produtividade, que foi proporcionada pelo avanço tecnológico significativo, ok? Mas, em paralelo com a persistência e até mesmo o agravamento de problemas sociais e o advento aí, né, dos problemas ambientais, isso tudo vem fazendo que alguns pensadores comecem, então, a questionar a nossa ideia de modernidade, a nossa ideia até de evolução. Trago apenas 2 exemplos aí, né, no slide que vocês veem. Então, Jared Diamond, né, afirma que a revolução agrícola, iniciada lá 12, 10 mil anos atrás, e agravada nesses 250 últimos anos que eu mencionei a vocês, isso, né, fez com que o homem deixasse de viver em pleno equilíbrio com a natureza, e isso, segundo ele, foi a maior fraude da história. Ok? Fraude, por que fraude? Então, fraude no sentido de que a ideia que é divulgada, né, como se nós tivéssemos feito a grande descoberta da humanidade, a descoberta de deixar de ser colhedor, caçador para ser agricultor e pecuarista, como se isso tivesse sido a melhor coisa do mundo, e eles começam a questionar, porque talvez isso tenha sido a pior coisa do mundo. Então, uma visão bastante crítica, mas que não é só dele, tá? Mais um exemplo aí, Yuval Harari, essa mesma linha de raciocínio, ele afirma, então, que nós caímos em uma grande armadilha, ou seja, fomos atrás, né, de uma grande promessa e que, de fato, se concretizou no sentido de que nós aumentamos significativamente a produção de recursos, não só na agropecuária, mas na economia como um todo, mas isso nos trouxe uma série de problemas que nós vemos todos os dias aí na mídia, né? Então, a busca por essa isca, né, que nós caímos, nos teria aprisionado numa armadilha que talvez a gente tenha muita dificuldade de sair. Que armadilha é essa? Ou seja, essa dependência que nós temos de sistemas de produção altamente produtivos, impactantes e desiguais, e que cria essa dependência porque as pessoas não produzem mais, elas estão na cidade, poucos produzem para aqueles tantos, tá? Então, ou seja, pela forma como a nossa espécie evoluiu e se organizou de lá para cá, nós não temos mais como não depender da tecnologia agrícola para nos mantermos. Esse é um fato, ok? Então, sair desta armadilha, segundo ele, talvez seja um grande desafio da nossa espécie. E eu vou tentar encerrar minha fala toda aqui, de mais ou menos 30 minutos, voltando exatamente a esse ponto e humildemente tentando propor alguma possível saída para essa armadilha, mas que não é nada fácil. Okay? Bom, e é interessante porque a curta história do nosso país, os nossos 521 anos oficiais, né, parece atestar muito as teorias do Diamond, do Harari, do Nietzsche, né, para citar alguns outros, inclusive filósofos, do Dawkins, né, o Richard Dawkins, e de outros tantos pensadores. Ou seja, o nosso agronegócio brasileiro, ele é uma inegável potência, pelo seu tamanho, pela sua versatilidade, pela sua competitividade e muitas outras benesses aí. Tá? Certamente o Brasil está hoje entre os 5 maiores produtores mundiais dos principais alimentos, vegetais, animais. Eu não trouxe as estatísticas, né, porque a gente está cansado de ver isso, mas todo mundo mais ou menos sabe disso. O Brasil é uma potência agrícola, tá? Porém, nós temos ainda um enorme contingente de problemas de todas as naturezas. Aqui eu trago a questão do problema, né, o problema da pobreza e dos que temos aqui no nosso país, né? Então, eu peço que vocês se atentem apenas porque está marcado em vermelho, né? Atualmente, a população brasileira, 30%
praticamente 30%, né, é pobre pelo conceito do Banco Mundial, ou seja, pessoas que vivem com até R$ 30 por dia. E desses 29%, 30%, 9% é extremamente pobre, ou seja, são pessoas que vivem com até R$ 10 por dia. Tá? Então, assim, é difícil imaginar, né, alguém sobreviver com R$ 10 por dia, para tudo, para comer, se vestir, viver, morar, se locomover, etc. Né? Então, assim, é muito difícil, né, pelo menos para mim, né, é muito difícil nós termos com orgulho de dizer, ou orgulho de dizer que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Constatando que mais ou menos 1/3 da nossa população não tem acesso ao que está dentro do celeiro, tá? Não tem acesso. Então, nós somos uma grande potência produtora de alimentos, mas 1/3 da nossa população não tem acesso a essa riqueza. Okay? Então, é muito difícil afirmar, como se ouve muito, né? A gente está careca de ouvir isso daí, que o Brasil tem o agronegócio mais sustentável do mundo. Então, se isso é sustentabilidade, esses números são sustentabilidade, 61,1 milhões de pobres, 19 milhões de extremamente pobres, então eu realmente ainda não sei o que é sustentabilidade, continuo estudando para eu tentar aprender, porque eu realmente isso aqui contradiz para mim qualquer possibilidade de se poder dizer que nós temos, então, um agronegócio sustentável no Brasil. Mas eu vou parar por aqui de falar de questões sociais, tá? Porque eu entendo que o que me trouxe aqui são mais questões ambientais. Então, isso foi apenas uma pequena pincelada no pilar social da sustentabilidade. Eu vou voltar e vou focar no pilar ambiental, ok? Muito bem. Creio que em nenhuma outra área do conhecimento, né, na ecologia, que o negacionismo é tão forte no Brasil, né? Inclusive dentro dos corredores acadêmicos, o que é um paradoxo, né? Então, como é que pode cientista negar a ciência? Mas, realmente, a ecologia, na minha forma de ver, é uma das áreas onde o negacionismo é muito forte no nosso país, tá? De forma bem objetiva, no nosso grupo de pesquisa, nós nos baseamos, então, no conceito das fronteiras planetárias para definirmos, então, quais são os problemas ambientais mais relevantes que nós temos e qual a sua intensidade, inclusive. Porque, realmente, isso aqui é um modelo bastante interessante, bastante completo. Então, sem me deter muito, imagino que a maior parte dos senhores e senhoras devem conhecer o Planetary Boundaries aí, mas, enfim, das 9 fronteiras planetárias propostas lá por Rockstrom, seus colaboradores, nesta clássica referência que é o projeto aí, né, sobre o tema, nós já ultrapassamos o limite de segurança de 4 das 9 fronteiras. É o que aparece em amarelo, tá? Então, aí que a gente vê o limite de segurança. Então, a perda da biodiversidade, o ciclo biogeoquímicos do fósforo e do nitrogênio, mudanças climáticas e uso da terra. Essas 4 fronteiras nós já estamos na área de atenção no amarelo aí, tá? E para os 2 primeiros, ou seja, para o ciclo biogeoquímicos e para a perda de biodiversidade, ciclo biogeoquímico do nitrogênio e do fósforo e perda de biodiversidade, vocês podem ver que a gente já está na zona vermelha, ou seja, nós já ultrapassamos o limite de segurança global, ou seja, provavelmente, mesmo que a gente faça o dever de casa direitinho, há uma possibilidade de a gente não conseguir mais reverter esses danos ambientais causados por esses 2 grandes sistemas, então, de novo, biodiversidade e ciclos biogeoquímicos do fósforo e do nitrogênio. Muito bem, e lamentavelmente a produção agrícola, tá? A produção agrícola moderna, okay? Ela contribui de forma significativa para todos esses problemas aí. E a literatura é farta disso do ponto de vista teórico, do ponto de vista empírico, ou seja, com experimentação. Então, é difícil, né, se negar essa realidade do quanto a agropecuária é impactante ou contribui para isso todo. Então, muito mais do que simplesmente lá o problema do desmatamento na Amazônia, né? O problema do arroto, do boi e da vaca, que gera gás de efeito estufa, como a gente vê na mídia, né? A agricultura moderna ela é protagonista central de todos esses processos de impacto ambiental. Então, assim, não tem como negarmos isso, e é isso que, em grande parte, nos inspira e nos guia, pelo menos no nosso grupo de trabalho aqui na FMVZ da USP. Tá? Muito bem, então, esse slide seria talvez o slide principal da minha fala, porque nele eu tento sistematizar o que eu entendo serem os grandes desafios para a sustentabilidade do agronegócio e principalmente o agronegócio brasileiro, tá? Queria deixar isso bem claro. Foi um exercício que eu fiz, isso aqui pode ser questionável, pode ser que tenha mais coisa, pode ser que tenha gente que não concorde com todos eles, sem problema, estamos na ciência, a ciência é aberta para questionamentos, tá? Alguns desses pontos eu vou apenas mencionar muito en passant, alguns outros deles eu vou tentar abordar com um pouco mais de detalhe,
E eu também vou aproveitar essa lista para tentar mencionar e compartilhar com vocês alguns esforços de pesquisas que a gente vem desenvolvendo, então, no nosso grupo. Então, tá aí, tá, pessoal? Abertura de novas áreas, leia-se desmatamento, degradação / erosão do solo, dependência e uso insustentável de fertilizantes minerais, dependência de combustíveis fósseis, tanto para mecanização quanto para o transporte, emissão de gases de efeito estufa, diversos tipos de gases, uso elevado de agrotóxicos, inclusive proibidos, clandestinos, inclusive alguns oficiais já proibidos em vários outros países, uso antimicrobiano na alimentação animal, também inclusive proibidos, não só clandestinos, mas oficiais permitidos no Brasil, proibidos em vários outros países, práticas ou técnicas que comprometem o bem-estar animal, a gente poderia ler isso aqui como crueldade animal e dependência de subsídios, ok? Então, vou tentar perpassar alguns deles, como eu falei. Eu imagino que todos nós estamos acompanhando aí na grande mídia as consequências, né, da atual política ambiental do governo brasileiro. O desmatamento em 2019, que é o que mostra ali com laranja um pouco mais forte no gráfico, foi o maior já dos últimos 11 anos. Até então, os dados, né, oficiais estão um pouco defasados neste gráfico. Ok? Então, nós já atingimos em 2019 mais de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento só na Amazônia. Ok? Isso dá 1 milhão de hectares. 1 milhão de hectares, tá? O gráfico não mostra, mas em 2020, no ano passado, nós já superamos esse limite. Em 2021, ano que estamos, vai ser maior ainda, porque até então a aceleração nos mostra claramente que vamos bater mais um recorde em relação a esse período que estamos mencionando aí, tá? Então, desde o início, a gente pode dizer da redemocratização, representada ali por 88, né, a Constituinte brasileira, e especialmente a partir do ano 2005, se vocês forem ver, em 2005 a gente tem uma queda significativa, ou seja, as políticas de proteção ambiental começam a ser efetivas, mas o fato é que o Brasil vinha reduzindo esse problema desde 2005, ok? E, infelizmente, a gente volta a viver um retrocesso muito nítido nos últimos 3 anos, inclusive, considerando, inclusive, o ano que estamos, tá? De uma forma um pouco mais visual, né? No mapa, a gente pode ver, então, que está em amarelo, que é a área que já foi desmatada no bioma amazônico desde 88, aquela mesma data referência. A madeira, então, do desmatamento ela é explorada, né? E a mata dá lugar a uma pastagem de baixíssima qualidade, então o boi entra primeiro, tá? Recebe, então, a pecuária nos próximos anos, até, entre aspas, limpar um pouco mais a área, e depois vem os grãos, geralmente o arroz, nos primeiros anos, depois a dobradinha, né, de sucesso, soja e milho, que servem em grande parte para a alimentação de todos os animais, inclusive o Homo sapiens, a nossa espécie, inclusive os nossos pets. As pessoas esquecem, né, que a ração que damos para o nosso cachorrinho, nosso gatinho, em grande parte é de grãos, que vem também desse processo como um todo. Não é só a vaca de leite, o suíno e a ave que consome soja e milho, tá? Nós, os nossos pets também, e o mercado pet, inclusive, é um mercado que cresce mais rápido do que todos os outros, ok? Então, eu gostaria de relembrar ainda que isso aqui é só um bioma, é o bioma amazônico, tá? Que é o que mais a gente escuta falar, ok? A gente esquece dos outros 5 biomas, né? Floresta Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga e o Pampa. O Pampa está tendo problemas, né, com a soja. Então, assim, não podemos esquecer que temos mais coisa por trás da Amazônia. Muito bem, um importante desafio que nós enfrentamos aí na produção animal, que é uma área na qual nós nos dedicamos um pouco mais por estarmos numa faculdade de veterinária e zootecnia, um grande desafio que nós temos é que os nossos animais de produção consomem um grande volume de recursos naturais, tá? Então, só para dar alguns exemplos, a gente observa nessa tabela, basicamente, última coluna, ok? Observamos, então, consumo de recursos para a produção de carne de ruminantes, basicamente bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, mas basicamente carne de vaca, carne de boi, tá? Carne bovina. Então, veja bem, última coluna, para a gente não perder muito tempo. Precisamos de... Isso aqui é mundial, não é só Brasil, tá? É mundo. Então, 9 hectares de área de lavouras para produzir 1 tonelada de carne, ou 240 hectares de pastagem para produzir a mesma 1 tonelada de carne. E para quem não está familiarizado, tá, pessoal? Quem não tem muito contato com o campo, 1 hectare é um campo de futebol, exatamente 10 mil metros quadrados. Tá? Então, um campo, quando a gente fala 1 hectare, é um campo de futebol, para vocês terem noção do que é isso. E ainda na tabela, um pouquinho mais para baixo, a gente precisa ali de 80 toneladas de água para produzir 1 quilograma de carne bovina. Ok? Isso tudo aí é para ruminantes. A gente tem os monogástricos, basicamente suínos e aves, que são bem mais eficientes do que os ruminantes.
tá? Que não está mostrando nessa tabela, a gente tem esses dados, mas não está mostrando aqui. Então, monogástricos, suínos e aves são bem mais eficientes, mas ainda assim também consomem um volume muito significativo de recursos naturais, ok? Só que a questão, né, como que o setor se defende e até se defende com alguma razão. No Brasil, nós temos área de tudo aqui, nós temos área, temos pastagem, temos lavoura, temos terra, temos sol, a nossa natureza é muito rica, né, como todos nós sabemos, tá? Então, isso aqui não seria um limitante para nós. Então, esta é a defesa que se faz do nosso agronegócio. E a resposta para isso é sim e não, tá? Não é bem simples assim. Sim, talvez, se nós considerarmos o Brasil como uma coisa só, tá? Pegarmos os grandes, realmente nós temos muitos recursos. Mas se nós pegarmos regiões específicas, a gente vai ver que a escassez já se faz muito presente, tá? Então, tudo tem que relativizar quando a gente fala de questões ambientais, tá? Então, mas a gente não pode, realmente não pode negar o enorme potencial que o nosso agronegócio tem de geração de biomassa de tudo que vocês podem imaginar, alimento, bebida, fibra, uso de geração de energia de biomassa, etc. Só que daí, então, tudo bem, nós temos esses recursos, mas nós nos deparamos com alguns outros desafios, e um deles é muito nítido, tá? É bem agronômico, é bem objetivo, não tem nada de subjetividade nisso daqui, é que os nossos solos, eles são pobres dos principais nutrientes, né, essenciais para as plantas, tá? E que o Brasil não tem reservas minerais para acessar esses minérios, ok? Para a produção de fertilizantes. Então, o resultado disso vocês veem numa notícia simples, aí, objetiva. Nós importamos 3 de cada 4 toneladas de fertilizantes que são necessários para a nossa produção. Tá? Isso a gente não vê, quando a gente escuta, né, o agronegócio do Brasil é mega potente, exporta para todo lugar, geralmente falta lá uma observação que nós importamos praticamente todos os fertilizantes que a gente precisa. Mas tudo bem, tá? Então, nós temos uma dependência enorme do comércio internacional de fertilizantes, e a maior parte deles minerais. Minerais, ou seja, no caso do fósforo, do potássio, por exemplo, portanto, não renováveis. O que se tem é o que se tem. Não tem como produzir fósforo, não tem como produzir potássio. É mais ou menos a mesma coisa do petróleo. Eu posso até reutilizar esses minerais, mas eu não tenho como produzir mais. É um recurso não renovável. E aí nós caímos numa questão que também a gente escuta muito falar, mas nem sempre os números aparecem, porque são números que não são fáceis de serem obtidos com a precisão talvez esperada, né? Mas dos 3 macronutrientes que a gente precisa, o famoso NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, o primeiro, o nitrogênio, os adubos nitrogenados, em grande parte são derivados do petróleo, por exemplo, a ureia, e os outros 2 são minerais sólidos, e, consequentemente, a vida, né, das nossas reservas mundiais está contada. Então, vocês observem, por exemplo, nessa estimativa, para quantos anos mais nós temos reservas de fósforo, para quantos anos mais nós temos reserva de potássio, isso considerando o mundo inteiro. No Brasil, nós quase não temos, tá? Isso aqui eu estou falando do mundo como um todo. Então, eu, sinceramente, eu não vejo outro caminho para a sustentabilidade da agricultura que o da reciclagem desses materiais. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que reciclar, não vai ter mais para tirar da mina, tá? Só que o problema é que nós estamos muito longe disso no Brasil, muito longe. E como nós falamos anteriormente, os nossos sistemas, né, são lineares, né, como se os recursos surgissem do nada e terminassem em nós, na nossa mesa. Inclusive tem aquela frase famosa, né, da fazenda para o garfo, from farm to fork, ou da fazenda para a mesa. E o que tem antes da fazenda? E o que tem depois da mesa? A gente não pode esquecer disso daí se a gente está falando de ecologia, né? Então, é a questão, de novo, da dificuldade da circularidade dos sistemas. Tá? Por exemplo, nós trazemos fósforos do Marrocos, de alguma mina do Marrocos, tá? A gente produz o milho, que alimenta o frango, que alimenta o humano, e que a gente defeca, né? Faz cocô, xixi, e os nossos dejetos a gente joga em algum sumidouro por aí, que ainda gera impacto ambiental. Então, tem 2 problemas. Um consumo irracional de recursos não renováveis e a geração de impactos ambientais. Tá? Muito bem, então, o Material Flow Accounting, só um pouquinho que estou com o celular aqui. Isso é coisa que não deve se fazer, né, pessoal? Não é binário, vocês me desculpem, realmente me esqueci de botar o celular no silencioso aqui. Mas vamos lá. Então, o Material Flow Accounting, ou contabilidade de fluxo de materiais, é uma área que nós temos nos dedicado, então, no nosso laboratório, ok?
No nosso primeiro trabalho nessa área foi, então, estimar a contabilidade do nitrogênio, do fósforo e do potássio das 5 principais cadeias de produção animal no Brasil, ou seja, carne bovina, o leite, carne de aves, carne suína e ovos, por um período de 22 anos. Então, neste slide aí, por exemplo, a gente mostra o fluxo de nitrogênio para 5 cadeias juntas, tá, do ano de 2013. Então, foi com este trabalho que a gente pôde perceber mais claramente que as cadeias nunca serão sustentáveis se continuarmos considerando-as como lineares. Tá? A gente precisa de uma concepção mais circular, já repeti isso algumas vezes. Inclusive, nós tentamos, né, com algum esforço, tentar dar uma visão um pouco mais circular para isso, para essas cadeias, para deslinearizar um pouco, como a gente viu lá no começo da minha fala. Então, a contabilidade de fluxos de materiais, ela nos permite uma série de análises, como, por exemplo, a geração de dejetos, emissão de gases, a dependência que o Brasil tem ou que o país tem em relação ao mercado internacional e o nível de eficiência em cada um dos elos da cadeia. Então, a eficiência no uso dos nutrientes, né? Então, o quanto entra, o quanto que a gente aproveita. Então, estudos de eficiência são bastante importantes. Essa metodologia é bastante útil para nós. Este aqui já é um segundo trabalho do nosso grupo, tá? Também nessa área, agora com foco na cadeia produtiva da soja, é uma pesquisa resultante do mestrado da Vanessa Rezende. Então, a soja, né, muito embora seja uma rica fonte de proteína vegetal, ela também é uma das principais responsáveis pela contaminação de nitrogênio do planeta, por ser uma leguminosa, que, por meio de um processo simbiótico, capta nitrogênio até então inerte, que está na atmosfera, ativa-o em moléculas e íons que são altamente reativos e impactantes ao ambiente. Tá? Nesse mesmo sentido, nesse esforço de tentar estimar e mostrar que algumas práticas são insustentáveis no longo prazo, nós fizemos uma simulação de quanto viaja, então, o NPK, né, desde as fontes que nos suprem até chegar na nossa alimentação. Então, vejam, por exemplo, que o nitrogênio, primeira linha, última coluna, né, o nitrogênio ele viaja mais ou menos 18 mil quilômetros, vindo lá da Rússia, para nos alimentar e a gente, né, gerar os nossos dejetos aí. O fósforo viaja 3 mil quilômetros, o potássio mais 14 mil quilômetros. Então, assim, se a gente for parar e ver isso daí matematicamente, a gente vê, né, que realmente são as regiões de produção de consumo são muito díspares, muito distantes, então isso dificulta a questão de se fechar os ciclos aí, tá? Então, realmente é um desafio muito grande para nós fecharmos os ciclos, tentarmos, né, se direcionar aí para uma economia mais circular um pouco, ok? E se vejam interessante, né? Se nós conseguíssemos usar os dejetos animais nas lavouras, tá? Nós reduziríamos significativamente a dependência de minerais importados, além, obviamente, de reduzirmos substancialmente o impacto ambiental dos dejetos desses animais. Tá? Então, isso aqui é uma simulação teórica, matemática. Nós pegamos as 3 principais espécies animais, estimamos o quanto elas geram de dejeto, o quanto que tem de minerais nos dejetos, e isso seria suficiente para suprir a nossa agricultura. Então, a gente vê que para o nitrogênio e para o potássio, né, a gente seria autossustentável se nós reutilizássemos os dejetos animais nas lavouras. Para o fósforo ainda ficaria faltando, porque os nossos solos são realmente muito pobres em fósforo. Mas já é um caminho, né? Já é um caminho, então, e esta é uma das questões que nós mais temos interesse, a questão dos sistemas integrados de produção, ou seja, a produção vegetal, animal integrada, bem gerenciada, ok? Então, esta é uma importante estratégia para melhorar a sustentabilidade, ou em busca da sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Então, nós também desenvolvemos modelos de otimização, usando aí pesquisa operacional, como uma ferramenta para o planejamento das unidades produtoras que tenham vegetais e animais. Nesta pesquisa que eu mostro aí brevemente, nós modelamos a produção de leite integrada com a produção vegetal e conseguimos, então, demonstrar que essa integração tem vantagens econômicas, ambientais e sociais. Vocês vejam aí as variáveis, né? Isso foi um programa de programação linear, ok? Então, e vejam bem, a integração entre produção animal e vegetal não tem nada de novo, ela é muito antiga, muito pelo contrário. Nós abandonamos isso em prol da monocultura, né? Mas a gente começou a agropecuária fazendo isso daqui, então não tem nada de moderno nisso. Nós simplesmente estamos tentando resgatar isso aqui como uma possível solução para a monocultura, para essa dificuldade de se trabalhar com a circularidade, etc. Mas em termos de aplicação disso, não tem nada de novo, né? Uma pena a gente ter abandonado isso daí ao longo da história, ok?
Então, esses modelos são importantes para representar com mais detalhe as produções animal, vegetal, que são produções complexas, né? Eu sei que alguns dos colegas devem ser da indústria, né? Mas com todo o respeito, tudo é muito mais difícil na agricultura e na pecuária, porque a gente não tem pleno controle das variáveis da natureza, tá? Não é que nem uma fábrica, que eu vou lá, aperto o botão e ligo, eu vou lá, aperto o botão e desligo, as coisas não são assim, tá? Então, nós trabalhamos com o que a gente chama de sistemas muito complexos, então a modelagem ela é importante para nós, tá? Então, esses modelos de simulação, eles também permitem trabalhar com parâmetros probabilísticos, não apenas determinísticos, como numa programação linear clássica, tá? E aí a gente acaba caindo, então, nos modelos de simulação, não apenas de otimização. E aqui eu trago mais duas aplicações. Então, paralelamente à otimização, a gente vem tentando desenvolver pesquisa com modelagem matemática computacional com simulação. Tá? Aí nós usamos bastante o NLogic, que é o nosso software que a gente utiliza. Então, esses modelos são importantes para representar, então, como eu falei, essas produções que são complexas e permitem também trabalhar com parâmetros probabilísticos, aí nos dá, né, um conjunto de respostas muito mais rico para que a gente possa tomar as nossas decisões e fazer as nossas devidas análises aí. Muito bem, mais recentemente, né, eu acho que isso aqui é o que nos une a muitos de vocês, nós iniciamos de uma forma ainda muito modesta, né, o professor Gianetti gentilmente falou que a gente trabalha com síntese e energia, nós estamos começando modestamente a trabalhar com síntese e energia, né, esse é um esforço que, inclusive, como eu falei, nos une hoje aqui, né, a gente conheceu o professor Henrique Ortega, o doutor Luiz Ambrosio, do IZ, o professor Gianetti, o professor Fene, dentre outros aí, né. E no ano de 2019, o Dr. Luiz Ambrosio, do Instituto Zootecnia, né, fez uma gentileza enorme. Ele preparou um curso de síntese e energia e ministrou esse curso para a nossa equipe. E desde então, daí nós criamos o ENGrupo, né, que é o nosso grupo de estudo em energia, e desde então, eu e nossos colegas, né, a gente vem tentando estudar bastante isso daí, cada vez mais encantados com essa área do conhecimento, tá? Recentemente, a Beatriz Reis, né, defendeu nossa primeira dissertação de mestrado, utilizando a síntese e energia na produção animal. Atualmente, nós temos outros pós-graduandos trabalhando na área, inclusive o professor Gianetti é co-orientador do Rafael Nascimento, né, que desenvolve no seu doutorado a aplicação da síntese e energia na produção de frangos. Inclusive, eu aproveito para agradecer ao professor Gianetti por essa gentileza, tem sido muito importante para nós. O professor Fene já participou de algumas bancas, já ministrou palestra para a nossa comunidade na USP, então a gente está bem animado, né, e agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês e de poder ter essa colaboração com esses colegas e outros que são especialistas na área. Tá? Muito bem, então, alguns desses resultados, essa foi a nossa primeira síntese de energia aplicada à produção de ovinos, ainda estamos aprimorando esse modelo para conseguirmos publicá-lo, ok? Que mais? Então, na produção de ovinos, tá? Carne de cordeiro. Nós temos esse outro, que é o trabalho da Beatriz, que eu mencionei a vocês. Então, na produção de bovinos de corte a pasto, produção de carne bovina, tá? O trabalho de mestrado dela. Também estamos na fase de redação desse artigo. E, bem, daí eu queria resgatar uma lembrança de vocês. No slide lá dos desafios, o último item era alguma coisa tipo dependência de subsídios, tá? Então, queria resgatar isso daí. Muito bem. Então, é um tema bastante controverso historicamente, a capacidade das atividades agrícolas e pecuárias sobreviverem sem algum suporte ou apoio do Estado, ou seja, sobreviver sem subsídio. A gente vê que nos Estados Unidos elas precisam de subsídio, a gente vê que na União Europeia a agropecuária tem subsídio e não é diferente no Brasil. Basta ver, só para dar um exemplo muito simples, e está se discutindo, né, quantos reais vão ser disponibilizados para o nosso plano de safra 2021-2022, e o setor, né, os representantes do agronegócio estão pedindo aí 250 bilhões de reais para financiar o agronegócio em uma safra, 250 bilhões de reais. E grande parte dessas linhas de financiamento subsidiadas pelo Tesouro Nacional, ou seja, por todos nós. Tá? Então, qual é a razão dessa dependência histórica da agropecuária em relação ao poder público? Tá? É o que eu falei, isso é controverso, não tenho a mínima intenção nem pretensão de esgotar isso daqui, mas a gente poderia sugerir que é, primeiro, um elevado risco que nós temos nas atividades, ou seja,
instabilidade de clima, né? De vez em quando falta chuva, de vez em quando sobra chuva, questão de problemas de pragas e doenças que a gente nunca sabe quando vão aparecer e nem sabe se vai conseguir tratar. Ok, isso tanto para lavouras quanto para rebanhos, tá? O problema de doenças, vide, por exemplo, aí essa pandemia, nós temos vários riscos de pandemias de vírus nas produções animais também. A longa maturidade de alguns projetos, de algumas produções nossas, notadamente aquelas que são de cultivos perenes, como o café e outras frutícolas, tá? A produção de gado também não deixa de ser de longa duração, gado de corte. Então, juntando essas duas questões, a longa maturação, o risco, a gente pode dizer... e outra coisa, juntando com o fato de que a sociedade depende da agricultura, porque ela tem que comer. São os bens mais básicos, né, mais necessários que nós temos. Sem comida, nós não sobrevivemos. Então, juntando tudo isso, né, e também para evitar o problema de falta de alimento, que além de um problema fisiológico, vai gerar um problema macroeconômico, porque impacta índice de inflação, e se gerar inflação, você sabe o que acontece com a economia, os governos, via de regra, têm uma série de proteções para a agropecuária. Então, se nós formos analisar ao longo da história, observa-se, então, essa certa dependência que o setor tem às políticas públicas, tá? E é interessante, porque alguns podem achar que a gente cai no paradoxo, né? Porque é um paradoxo, porque como que pode um setor que gera tanta riqueza, né? O agro, a riqueza do Brasil, como a gente pode gerar tanta riqueza e, ao mesmo tempo, depender do setor público? Mas é exatamente isso, tá? Em alguns anos, o setor ganha muito dinheiro, em alguns anos, por exemplo, a soja tem vários anos que o setor está ganhando muito dinheiro, mas em alguns anos o setor perde dinheiro. Tá? Então, essa instabilidade é difícil de ser gerenciada pela sociedade. Tá? Então, isso é uma relação, é uma questão complexa, como eu falei, não pretendo esgotá-la aqui. Mas onde que eu quero, por que eu estou falando disso? Tá? Eu queria deixar claro que é um desafio manter a viabilidade econômica das produções animais e vegetais. Isso é um desafio constante dos agricultores. Tá? Então, é um desafio manter a viabilidade, ou seja, fazer ser economicamente sustentáveis as suas produções. Tá? Então, diante disso, talvez aquela que ainda seja a principal área de atuação do nosso laboratório, nós nos dedicamos ao estudo, ao cálculo e ao acompanhamento dos custos de produção das principais atividades pecuárias. Tá? O nosso primeiro trabalho nessa área é esse que eu estou projetando para vocês aí, então a produção de ovinos, de novo, tá? Elaborado pela zootecnista Camila Raineri, foi o seu doutoramento, hoje a Camila é professora da Universidade Federal de Uberlândia, então nós já temos também esse segundo trabalho com bovinos confinados para produção de carne bovina, né? Então elaborado pelo Gustavo Sartorello, em seu mestrado, hoje o Gustavo é proprietário de uma startup, que inclusive já tem um PIP da FAPESP, que trabalha exatamente com planejamento e consultoria para fazendas de confinamento de bovinos de corte. Mais recentemente, nós lançamos o Índice do Custo de Produção de Suínos, que foi o tema de mestrado da Laia Canan Silva Alves. A defesa dela é quarta-feira da semana que vem, tá? Inclusive todos estão convidados, quem tiver interesse. E em todos esses projetos, além do desenvolvimento do modelo de cálculo de custo de produção, dessas produções animais, né? Nós elaboramos informativos, como eu venho projetando aí a gente tem né? Informativos que são mensais, com atualização dos custos, e que nós enviamos gratuitamente esses informativos aos produtores, com o objetivo, né, de lhes informar e de manter esse canal de comunicação com eles, no sentido de tentar lhes orientar sobre a importância da gestão financeira das atividades. Vocês devem imaginar, né, que na produção agropecuária, nem sempre as fazendas têm uma gestão financeira apropriada, digamos assim. Nós estamos tentando contribuir nesse sentido. Então, eu estou falando um pouquinho, né, da sustentabilidade econômica. Muito bem, eu espero ter conseguido falar, já estou em 43 minutos, tá? Já falei um pouquinho mais do que eu tinha me planejado, eu espero ter conseguido falar pelo menos um pouquinho sobre os desafios da sustentabilidade no agronegócio, pelo menos como que eu vejo, tentei falar um pouquinho de cada uma das 3 dimensões, e como que a nossa equipe, o nosso laboratório, vem tentando dar alguma contribuição na pesquisa, na extensão, em relação a isso tudo, tá? Nós acreditamos, então, o professor Augusto não é contra a produção agropecuária, muito pelo contrário, nós acreditamos muito na importância da produção agropecuária, afinal de contas, né, alguma coisa nós humanos nós vamos ter que comer, né, hoje e sempre, então a gente sempre vai precisar da produção de alimentos. Então, e nós acreditamos não só nessa produção, nessas produções, mas principalmente que elas podem ser menos impactantes, que elas podem se encaminharem um pouco mais para algo realmente sustentável, e não só aquela sustentabilidade que está
da boca para fora, né? Como a gente muitas vezes fala, né? Então, nós acreditamos que a agropecuária pode ser realmente mais sustentável, tá? Muitas mudanças são necessárias para isso, não vai ser fácil, não é um caminho simples, há muitas alternativas, tá? E se eu aqui modestamente pudesse sugerir um desses caminhos, seria que a gente pudesse pensar um pouco mais em ecologia, né? E um pouco menos em negócio, talvez isso possa ser um caminho a ser trilhado. Isso é uma modesta sugestão que eu dou, né? Então, talvez a gente pudesse, ao invés de falar tanto em agronegócio, a gente falar um pouco mais em agroecologia, que procura exatamente uma produção com vistas ao respeito à natureza, né? Enfim, as relações naturais do mundo, do cosmos, talvez a gente possa ter algo um pouco mais sensato e, por que não, produzir alimentos, né, com qualidade para todo mundo e sem o impacto ambiental que a gente gera hoje e sem o impacto social que a gente gera hoje também. Eu deixo para vocês aí as nossas direções do nosso laboratório, tá? Tem o nosso Face aí, o Instagram, o LinkedIn, tem o nosso e-mail, o nosso site, deixo aí, me coloco à disposição. Finalmente, também eu deixo aquela frase que nós escolhemos aí como slogan do nosso laboratório, do querido professor José Graziano, né? Antes de definir as tecnologias que precisamos, nós devemos ter claro a sociedade que queremos, ok? E também deixo aí meu e-mail pessoal e meu muito obrigado pelo tempo e pela atenção de todos vocês. Era isso. Professor Janete, obrigado novamente.